Tiveram problemas em que área? É assim, bispo, quando nós chegamos no centro de ajuda, nós estivemos no fundo do poço, né? Uhum. Eu conheci ele e nós estávamos pouco tempo juntos, nós chegamos juntos. Okay. Antes de conhecer ele, eu era garota de programa, eu morava na Espanha, né? E eu vivia na vida da noite, né? Desde criança, eu fui abusada sexualmente, com 3 anos, né? E depois, quando eu vim me tornar adolescente, jovem, eu cresci uma jovem muito revoltada, né? Então, eu muito jovem comecei... Revoltada e traumatizada. Exatamente, revoltada e traumatizada. Eu comecei a fumar muito cedo, com 14 anos eu comecei a fumar, né? E isso vem afetando a minha área, né? A minha educação, as outras áreas da sua vida. As outras áreas da minha vida, a vida profissional, né? Então, desde muito jovem, eu comecei a trabalhar no campo. Uhum. Eu trabalhei, com 16 anos, eu já trabalhei numa fábrica de sapatos, né? E então, eu trabalhava muito, porém não dava nada para mim, porque eu tinha que ajudar em casa. Nós não tínhamos condições econômicas para poder ter uma vida estável, não é? Sim. Então, eu nunca ficava para mim nada. Então, naquele momento, de desespero, de revolta, de angústia. Exatamente. Eu vi uma solução. E aquilo lá, aparentemente, para mim era uma solução, só que aquilo lá também era um engano. Claro. Porque foi naquele momento quando eu entrei na vida da noite, né? Sim. Quando a gente está nesse mundo da noite, a gente tem problemas espirituais, a gente tenta resolver os problemas espirituais e recorremos aos lugares errados. Sim. Porque eu recorri também os centros de macumba, não é? Uhum. De feitiçaria. E aí, aparentemente, eles me ajudavam, só que a situação piorava. Uhum. Então, não adiantava nada. Essa vida de noite não lhe trouxe nenhuma realização? Não, bispo, muito pelo contrário, né? Me levou para o mundo dos vícios, né? Eu comecei a ouvir vozes, né? Uhum. Eu tive problemas espirituais muito graves. Eu via vozes me falando, me mandando subir nos lugares altos, né? E se lançar e tentar o suicídio. Exatamente. E eu cheguei a tentar até o suicídio. Também na minha vida sentimental eu carregava muita frustração, né? Eu era uma mulher traída, né? Era uma mulher abusada, desrespeitada, né? Uhum. Eu até tinha relação sentimental, mas nunca dava certo. Sempre era traída. Até que chegou na igreja. Até que cheguei no... E chegaram juntos. Chegamos. E passaram por um processo de libertação? Sim. Fale então agora, por favor, você. Pronto, nós chegamos juntos, né? A gente sempre conversa sobre as coisas de Deus e realmente é impossível. Hoje se a gente não tivesse conhecido o centro de ajuda, não estaríamos mais juntos. Nem juntos ou talvez nem vivos. Nem vivos, exatamente, né? Devido também, enfim, às drogas, os vícios, né? Tudo aquelas coisas. Se juntou tudo. Exato, era uma bomba, tanto eu como ela. Né? Que tipos de vício você tinha, por exemplo? O vício mesmo que eu não conseguiria me livrar era da maconha. Mas já experimentei outras drogas e tal, não era feliz sentimentalmente, ficava com mulheres, mas enfim, não era feliz. Passou por um processo de libertação. Onde é que entra o sacrifício para Deus? Pronto, o sacrifício para Deus entra na vida diária, não é? Aqui no altar também, enfim. Mas deu início na campanha de Israel? Foi. Quando chegou a campanha de Israel, eu lembro que o pastor começou a falar e começaram a passar os testemunhos. Aí quando eu olhei para os testemunhos, eu falei assim, não, eu quero isso na minha vida, porque a minha vida, eu não tenho nada perder. Uhum. Ou eu morro, ou Deus me tira dessa vida, porque a minha vida já era uma desgraça, né? Sim. Então é assim, eu parti para o altar, porque a minha vida o meu sonho era ter uma vida de tranquilidade, né? Sim. Ter paz, deitar em paz e acordar em paz. Ter um esposo. Ter uma família. Pessoa. Exatamente, uma pessoa que me respeita, uma pessoa que me ama, que me aceita, não é? E foi aí que entrou a campanha de Israel. E é onde temos tido resultados, não é? Com muita guerra, mas com muitas vitórias também, não é? Quais são as vitórias? Por exemplo, nosso casamento. Estão libertos? Libertos, né? Já não há mais vícios? Não. Traumas? Não. Você falou do seu passado como se não tivesse acontecido. Não, bispo, é assim, para mim falar hoje do meu passado faz parte da minha vida, porque aquilo lá é para glorificar hoje a Deus. É isso mesmo. Porque hoje eu sou uma outra mulher. Pois sim, pois sim.
É isso mesmo. E se eu não falar, eu deixasse de fazer aquilo porque Deus me escolheu. Deus me escolheu e me colocou aqui para eu ajudar outras pessoas com o meu testemunho. Parabéns. Eu fui ajudada também. Deus se arrepende de ter se deixado influenciar pela fé, não pela esposa, mas pela fé de lutar e sacrificar para Deus. Não arrependo. Não arrependo porque estamos casados, né? De empregado, hoje eu sou corretor de imóveis, né? Enfim, as coisas estão acontecendo, não é? Queria eu que fosse mágica, mas não é mágica, tem que lutar, tem que sacrificar, não é? Mas estão acontecendo. Tudo ao seu tempo. Hoje realizado sentimentalmente, saúde, tem vida, trabalho, não falta nada. É isso mesmo. Deus é contigo. Parabéns, olha essa fé. Então, está no ar o seu programa França em Direto e você pode acompanhar o caso desse casal que hoje tem uma vida completamente transformada, hoje são felizes, hoje são realizados. E é isso que acontece todos os domingos no Centro de Ajuda, onde milhares de famílias em toda a Europa têm sido beneficiadas com essas palestras que são dadas todos os domingos. Ensinamentos práticos, ensinamentos inteligentes que, quando colocados em prática, produzem resultados extraordinários. Se você está a passar por problemas familiares e você não sabe como vencê-los, então nesse domingo eu quero convidar você, desafiar você a estar comigo nesse domingo, ali em Saint-Denis, aonde estaremos ali pelas 7h30 da manhã, pelas 9h30 da manhã, levando até você a direção certa para você lutar, vencer e conquistar. Bom, eu quero que você acompanhe agora uma matéria que fala sobre a insônia. E já voltamos. Dormir uma noite inteira de forma descansada tem vindo a ser uma tarefa cada vez mais difícil de realizar. Esta é uma situação já vista como um problema comum na sociedade. A estas horas em branco definimos de insónia, uma palavra que resume um autêntico pesadelo que atinge cerca de 30 a 45% da população adulta mundial. São voltas e voltas na cama, sem descansar a cabeça e o corpo. Mas este é um problema que vai muito mais além de noites mal dormidas. A falta de descanso noturno é crucial para termos energia, concentração, para termos, sobretudo, qualidade de vida, saúde e bem-estar. A insónia trata-se da mais frequente perturbação do sono. Passar uma noite sem dormir é comum, já aconteceu a todos nós, certamente, mas o problema impõe-se quando esta situação se torna demasiado frequente. Por entre os inúmeros fatores desta perturbação está a ansiedade, seja em termos laborais, familiares ou pessoais. Está o stress, vivido durante o dia que atormenta na hora de descansar, e também a ausência de um ambiente adequado ao descanso limita o seu tempo de sono. A prática de maus hábitos, como a ingestão de bebidas ou alimentos com cafeína, ou também a irregularidade de horários, trabalhar por turnos, por exemplo, colaboram para a insónia. Tantos fatores que influenciam a sua vida, mas se fizer uma pequena retrospectiva do seu dia-a-dia, conseguirá pôr um fim definitivo a este distúrbio. Afinal, se o cansaço atinge quando está com poucas energias, então faça isso mesmo. Gaste todas essas energias. Aproveite o regresso do bom tempo e faça caminhadas ao ar livre. Deite fora tudo o que lhe faz mal e verá que terá uma noite muito mais descansada e revigorada. Mas se a insónia perdurar, consulte um especialista. E para os pensamentos negativos que invadem a sua mente nas horas em branco, ligue para a linha de apoio do Centro de Ajuda, a linha Amigo 24 Horas, pelo número 21 836 8008. Eu pergunto, o que é que leva uma pessoa a sofrer com insónia? Eu acredito que uma das coisas que leva as pessoas a sofrer de insónia é exatamente os seus problemas. Problemas, por exemplo, pessoas que estão endividadas, pessoas que têm dívidas para pagar, não sabem como, pessoas que de repente estão à beira da falência e não conseguem dormir porque sabem que correm o risco de perder tudo, pessoas que de repente traíram a mulher, traiu o homem, traiu
o cônjuge e hoje tem uma consciência pesada e não dorme, não consegue dormir e tem medo da reação da outra pessoa. Pessoas que de repente estão para ir a um caso de tribunal, sabem que vão a um julgamento e por isso não dormem. Quer dizer, são inúmeros casos de assuntos que podem levar uma pessoa a sofrer com insônia. Mas o problema é, uma coisa é você ter um caso, que isso até pode acontecer, até é normal. Você está ansioso e naquela noite, na outra noite, você não dorme. Isso é perfeitamente normal, isso é comum. Mas o problema é, quando você tem 365 noites ou 366 noites por ano sem dormir, isso aí já não é normal, ou é? Isso já não é normal. Isso nós estamos diante de um caso extremamente gravíssimo. É um caso extremamente que tem que ser extremamente difícil para você perceber, para você entender e que precisa ser resolvido urgentemente. Porque uma pessoa que sofre com insônia, ela não consegue trabalhar, ela não tem cabeça para nada, ela não consegue do seu trabalho não dá o melhor, para a sua família muito menos, não tem paciência para os filhos, não tem paciência para o marido, para a esposa, e ela acaba até mesmo de deixar de gostar dela própria e pensar até mesmo no suicídio. Esse é o maior problema da insônia. E vamos falar mais acerca disso no programa. Mas eu quero que você que sofre com insônia, você preste bastante atenção nesse programa, porque eu tenho certeza que algo vai lhe ajudar. Acompanhe o caso da Luísa. A Luísa que tinha vários problemas, mas que ela deu a volta por cima, indo todos os domingos ao centro de ajuda. Conte-nos, Luísa, como que era a sua vida, a sua situação antes de chegar ao centro de ajuda? A minha filha foi a razão de eu ter vindo até ao centro de ajuda. Quando tinha 1 ano e meio, eu comecei a reparar que a minha filha tinha visões de ver espíritos e falar com eles. Eu, a princípio, não acreditei, mas depois, à medida do tempo avançando, comecei a notar que a minha filha tinha umas certas reações estranhas e fui procurar ajuda. Antes de você falar procurar ajuda, ela chegou a comentar consigo? Como que era? Sim, ela dizia, mãe, está ali um senhor. Eu disse, mas eu não vejo nada. Mas está ali, não vês? E ela insistia que falava e falava com eles e eu não via ninguém. Por isso eu pensava a princípio que ela estivesse a brincar, porque era uma criança com 1 ano e meio, não é? Então, eu comecei a chegar a um ponto em que eu via que ela estava sofrendo. E eu não sabia o que se passava. Procurei então a ajuda de uma vidente que me disse a mim que ela realmente via os espíritos e falava com eles, como tal e qual que eu estou a falar, agora com a pessoa em frente de mim. Não é? E que ela ia ser uma vidente sofredora toda a vida. Eu fiquei muito preocupada, sem dúvida, e eu não sabia o que fazer. À medida que os anos foi avançando, quando chegou à altura em que ela queria namorar, eu comecei a notar que a Diana sofria cada vez mais. Então quer dizer que essas perturbações, essas visões, não ficou só na infância. Ela foi até a adolescência, no caso. Sim, foi continuando, cada vez pior, não é? E soube que quando tinha 8 anos de idade se quis tentar matar, primeira vez, e quando tinha 17 anos, aí foi um caos terrível, porque ela tentou-se matar tirando-se uma janela abaixo, com o 7º andar. Ela pediu-me diretamente a mim que a matasse, porque uma faca e a matasse. A sua própria filha chegou na senhora e falou para a senhora matá-la. Sim. Nesse momento, então, esse foi o fundo de poço, esse foi um momento mais difícil? Foi um momento muito difícil para mim, porque eu comecei a pensar, como é que eu posso ter uma reação dessas, pegar numa faca e matar a minha filha? Ela realmente está a passar por um mau bocado e eu não sei o que vou fazer. Então a minha primeira ideia foi esconder as facas todas com receio que ela o fizesse ela própria, não é? E tentava o mais possível falar com ela e desviar os pensamentos negativos, não é? Ela começava a ver visões, quando estava na cama à noite, ela sempre via alguém ir à casa de banho, abrir a porta do quarto, espreitar para lá para dentro, depois dizia-me sempre quem era. A senhora disse que foi uma vidente. A senhora foi a vidente. Não resolveu o problema? Não solucionou? Ela orientou a senhora a fazer alguma coisa? Algum trabalho? Alguma coisa? Sim, ela me orientou, disse que precisava muito de oração, que eu devia ir à igreja, pôr umas velas, só que não resultou nada, não é? Eu só via as coisas cada vez piorar mais.
E eu vi que aquilo não era a solução. Então... Foi nesse estado, então, que a senhora chegou ao centro de ajuda? Exatamente, porque eu já estava mesmo no fim de tudo. Se eu morresse naquele momento, por ver a minha filha sofrer tanto e eu me sentir impotente, eu vi através da televisão o centro de ajuda. Eu disse, se ajudam os outros, se Deus ajuda, também me vai ajudar a mim. E foi com essa fé que eu vim até aqui e ela veio comigo a primeira vez. Depois eu fui lutando sempre por ela e ao fim de tudo ela sentiu vontade de ficar, foi ficando, já não vê mais espíritos, não tem mais perturbações, é uma vida normal, já não quer morrer. Graças a Deus. Qual é o conselho que a senhora dá para uma mãe, ou uma esposa, ou uma pessoa que tem um membro da família que tem perturbações, ou ela própria que tem perturbações, que já recorreu a tudo e mais alguma coisa, como também a senhora, porque começou com um ano de idade, isso foi até aos 17 anos, ou seja, uma pessoa que está enfrentando um problema há muitos anos e não sabe o que fazer. Qual o conselho que a senhora dá? O conselho que eu dou é que não se entregue nas mãos dos bruxos nem videntes, porque não vai resolver nada. Foi aqui que encontrei a solução, graças a Deus que eu consegui que a minha filha se libertasse. É esse o conselho que eu dou a uma esposa, a um esposo, a uma filha, a uma mãe, seja quem for, qual for o membro da família, que tenha problemas, se não encontra solução, aqui vai encontrar, porque Deus tudo pode. A insônia é um dos sintomas que caracterizam a possessão maligna na vida de uma pessoa. Você vê que a insônia, ela é um sintoma claríssimo de uma pessoa que está completamente desequilibrada, completamente dependente de vícios, porque a insônia leva aos vícios do álcool, do tabaco, da pornografia, da internet, do Facebook. Quer dizer, leva a pessoa a ficar dependente de algo, porque ela já não consegue dormir, tem as noites trocadas com os dias, tem as horas trocadas, ela não consegue viver uma vida completamente normal. Assim como o caso da Luísa, que começou a ter problemas espirituais, ela via vultos, ela ouvia vozes, ela era uma pessoa muito perturbada, mas quando chegou ao centro de ajuda, pelos domingos pela manhã, ela venceu os seus problemas. E eu pergunto, quem foi beneficiado com isso? Quem foi beneficiado com a transformação da Luísa? Não só a Luísa, mas todos aqueles que a acompanhavam. Não só a Luísa, mas todos aqueles que a rodeavam. E é isso que tem acontecido no centro de ajuda todos os domingos, pelas 7h30 da manhã ou pelas 9h30 da manhã. Eu me encontro ali no número 139, Avenida do Presidente Wilson, 93210, La Plaine, em Saint-Denis. Se você quer saber mais informações, ligue agora para o Amigo 24 Horas, 09 53 14 6504, ou então aceda à nossa página web centrodeajuda.fr. E você vê que a Luísa hoje é uma pessoa completamente transformada, uma pessoa livre e uma pessoa cheia de paz. E o mesmo aconteceu com Maria Abegão. Acompanhe a história dela. Ser saudável é um privilégio. Quando deixamos de ter capacidade para fazer as mais simples tarefas, acabamos por desistir de tudo. Maria Luísa viveu anos de sofrimento profundo que lhe retiraram a vontade de viver. Era uma pessoa muito doente, muito triste, chorava todo dia, tinha quistes no fígado, no rim, muitas dores no estômago, era muito nervosa, tinha depressões, muitos problemas de coluna. Cheguei a andar em muletas, que não podia andar com tantas dores na coluna, nas pernas. Estive internada ainda há muito tempo. Em busca da cura para todos os seus problemas, Maria Luísa procurou várias soluções, mas nenhuma lhe trouxe o alívio que precisava e o seu estado de saúde apenas piorou. Corri os médicos todos do país, até fui à Espanha. Fui a muitos bruxos, mas não havia solução nenhuma para mim. Os médicos diziam que eu tinha poucos meses de vida. Isto foi 30 anos de sofrimento que eu tive. E a minha família sentia-se triste porque eu não conseguia fazer nada. Ia de um médico para o outro, um mandava-me para aqui, outro mandava-me para além. Era assim a minha vida. Passava os dias na cama. Tinha 2 filhas pequenas, já não cuidava delas. Nessa altura,
Ao não ter a capacidade de cuidar dos que amava, Maria Luísa perdeu a vontade de viver. O fundo do poço é estar mesmo lá embaixo, sem fazer nada, sem poder fazer nada. Foi o marido de Maria Luísa que ouviu falar no centro de ajuda através da rádio e logo tomou a decisão de irem assistir a uma reunião. Ele corria tudo comigo para me salvar. E então ouviu um testemunho na rádio de uma pessoa que se tinha curado. Pronto, que também tinha assim muitos sofrimentos, muitas dores de cabeça, muitos nervos, e a pessoa tinha-se curado. E então ele disse, amanhã vamos lá. E fui. Desde o primeiro dia que fui, a minha vida começou a mudar. E quando chegou a Fogueira Santa de Israel, Maria Luísa não hesitou em participar para alcançar a transformação total da sua vida. Quando foi na Fogueira Santa eu ainda tomava muitos comprimidos. Já não tomava tanto, mas ainda tomava, porque não foi de um dia para o outro que eu me curei, não é? Quando eu saí do altar, já não parecia a mesma pessoa. Estou bem, não tenho doenças, vou ao médico só de ano para fazer os exames de rotina, nunca mais tive depressões, nada. Tenho vontade para fazer tudo, tenho vontade para ajudar os outros, para ajudar a minha família, para fazer a minha vida normal como qualquer pessoa. Hoje sou uma pessoa realizada. Então, você acompanhou esses casos verídicos e o caso da Maria Abegão. A Maria Abegão que sofria com problemas difíceis, problemas horrorosos no que diz respeito à sua saúde, ao ponto dela tentar o suicídio, porque ela procurou ajuda em vários lugares. Ela era uma pessoa muito deprimida, muito triste, muito amargurada, mas hoje feliz e realizada, o que comprova que o trabalho do centro de ajuda ele é eficaz. Ele é eficaz quando você decide ir ao centro de ajuda, sim, mas não só. Quando você decide, você ouve e coloca em prática as orientações práticas, inteligentes dadas para você. E quando você coloca tudo isso em prática, junto com a sua vontade de vencer, junto com a sua força para lutar, então o resultado só pode ser um: positivo, felicidade, amor, paz, alegria, felicidade. É tudo o que você quer, é tudo o que você precisa. Então você está tendo diante dos seus olhos a grande chance, a grande oportunidade de começar uma vida nova. Sim, uma vida nova. E não estou a exagerar, porque a vida que você vive é uma vida sem gosto, é uma vida sem sabor, é uma vida sem qualidade. Ou não é? Ou não é? E de repente você está aí, um religioso, e você diz, Deus é comigo. Sim, mas se Deus é consigo, por que Ele não faz nada por você? Porque falta você ter a orientação prática, inteligente, porque os casos verídicos que você assistiu aqui agora comprovam a veracidade das minhas palavras, comprovam de que o trabalho do centro de ajuda ele produz resultados muito, mas muito positivos. Eu quero que você acompanhe mais depoimentos de pessoas que têm participado aos domingos pela manhã e têm vencido na sua vida. E quando cheguei ao centro de ajuda, era uma jovem muito deprimida e com pânico, não conseguia sair à rua e evitava ao máximo de estar junto com as pessoas. Os meus pais levaram-me para o centro de ajuda. Comecei a ver que começou a ter uma mudança em mim, como tinha o grupo jovem, começaram a puxar por mim. Também foi assim que eu comecei a querer ir mais ao centro de ajuda, a aparecer mais grupo jovem. Eu agradeço todos os dias por existir, porque eu não sei a esta altura onde eu estaria se não existisse o centro de ajuda. Quando eu ouvi falar da Fogueira Santa no centro de ajuda, e eu vi que podia, aquilo que estava a acontecer com os outros que eu ouvia, que também tinham medo, que também tinham pânico, podia também acontecer comigo. Então foi uma oportunidade, porque eu não queria continuar dessa maneira. Eu sabia que podia haver uma transformação em mim. Então isso que me levou a participar da campanha. Após eu ter participado da Fogueira Santa, eu vi em mim, comecei a notar que eu já não era a mesma, porque em casa eu era muito respondona, deixei de haver, até os meus pais começaram a notar que começou a ter uma diferença, uma transformação. Eu vejo que para quem quer uma transformação, não uma mudança, uma transformação,
tem que se lançar a 100%, porque essa é a porta que nós podemos ter para poder alcançar aquilo que nós queremos, nossos objetivos. Após a casar e passado uns tempos, eu tinha um sonho de ser mãe, mas esse sonho eu vi que, e consultando os médicos, esse sonho não ia se realizar, porque eles disseram que eu tinha que consultar e mandaram consulta de infertilidades e para os dois hospitais, porque aquilo que eu tinha impedia que eu tivesse filhos. O primeiro disseram-me que eu tinha um quisto no ovário de 4 centímetros, que isso impedia, mas ungindo com óleos, tudo fazendo a corrente da saúde, isso desapareceu. Mas ao consultar, o médico detectou um outro problema, eu não tinha ovulação, então isso impedia que eu engravidasse. Eu nunca hesitei, eu sabia aquilo que Deus já tinha feito na minha vida, eu sabia que ali eu ia alcançar aquele sonho que eu tinha. Após eu participar, fazer a Fogueira Santa em propósito de eu ser mãe, eu sei que eu participei em julho e no mês de setembro eu engravidei. Porque eu determinei que antes do final do ano eu tinha que engravidar. Eu tinha que ser do modo natural e não recorrendo a modos artificiais como era a infertilidade. E após a cada campanha é uma oportunidade. Não só uma oportunidade, mas eu creio também que quando Deus pede-nos algo, Ele quer ver se nós nos deixamos, se nós ficamos nas mãos dEle. Ou então, ao sacrificar o nosso eu, nós nos mostramos que nós estamos dependentes dEle. E assim podemos alcançar os nossos objetivos. Eu nunca fiquei fora de uma campanha de Israel, porque eu creio que para quem tem sonhos, eu acho que os sonhos nunca terminam só num. Todos os anos temos que ter um sonho e um objetivo para alcançar. E eu creio que essa Fogueira Santa é sempre o caminho para nós alcançarmos nossos objetivos. A Natália era uma jovem deprimida, talvez como a sua filha. Não tinha amigos, não saía para a rua, e você vai levá-la então nesse domingo ao Centro de Ajuda, aonde todos os domingos estamos ali fazendo e realizando essa prece maravilhosa que tem trazido resultados extraordinários nas famílias das pessoas que ali participam. Se você quer ver uma mudança na sua filha, se você quer ver uma transformação no seu filho, então você deve convidá-los, ou então você vai levar a fotografia deles nesse domingo. Se você ama a sua casa, se você ama a sua família, neste domingo estaremos ali fazendo um forte clamor pelas 7h30 da manhã, pelas 9h30 da manhã, em favor de todas as famílias. Você é minha convidada toda especial a levar os seus filhos consigo para que os mesmos sejam beneficiados e possam alcançar também os seus objetivos. Bom, eu recebi agora aqui um comentário da Isabel dos Santos, da urtv.eu, que diz o seguinte: tenho sofrido há vários anos com ataques de epilepsia e apagões. Às vezes estou num determinado sítio e quando dou por mim estou noutro lugar. Não me lembro como cheguei lá. Quando não é isso, tenho ataques epiléticos. Já perdi vários empregos. Já perdi a minha família. Não consigo ser uma pessoa sociável. Me isolei das demais pessoas. Sinto-me inferior aos outros e não consigo amar as poucas pessoas que me amam. Estou vivendo por viver. Não vejo solução. Não vejo uma saída. Bom, a saída, Dona Isabel, está diante dos seus olhos. Sim, diante dos seus olhos. Toma uma decisão, toma uma atitude, porque eu vejo que existe um gravíssimo problema espiritual que tem que ser resolvido, que tem que ser tratado. Por isso, nesse domingo, eu aguardo por si, 7h30, 9h30 da manhã, ali no número 139, Avenida do Presidente Wilson, 93210, La Plaine, em Saint-Denis. Se quer saber mais informações, ligue agora 09 53 14 6504. Bom, eu vou ficando por aqui, desejando a todos aquele forte abraço e até uma próxima oportunidade.